Olá pessoal, este é um espaço de mulheres para mulheres, onde o corpo fala, a dor é validada e as histórias importam. Aqui falamos de fertilidade, autonomia, ciclos, escolhas, doenças invisíveis, tudo aquilo que nos ensinaram a calar durante a nossa vida toda. Eu sou a Catila Palhares. Eu sou Sandra Rodrigues e este é o nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre a endometriose, não como um conceito médico, mas como uma vivência. Este é um testemunho real, não é linear, não é bonito, mas é verdadeiro. Então, Sandrinha, quero perguntar-te quantas vezes é que te disseram que isto que tu sentias, as dores que tu sentias eram normais? Bom, eu sempre acreditei que as minhas dores eram normais. Eu sempre acreditei que tudo o que eu sentia, tudo o que eu passava era normal, porque foi como disseram. Eu tive a minha menstruação muito cedo, foi na minha transição de 12 para 13 anos, e eu lembro-me que logo no meu primeiro ciclo eu tive desconforto. Logo no primeiro ciclo eu tive de recorrer a analgésicos. Eu não sabia ao certo que tipo de analgésicos tomar. A minha mãe também não sabia que tipo de analgésicos dar-me, porque pronto, ai mãe, estou com dor de bexiga, ai estou com dor nas costas, ai estou com dor nas pernas, estou com dor, estou com dor, estou com dor. Para ela era eu a tornar-me mulher, a ter a minha primeira menstruação, a passar aquele período de adaptação e a ter que reconhecer novos sintomas que o meu corpo ia dando, sinais diferentes. Então, E quantas vezes é que tu duvidaste das dores que sentias? olha, para ser sincera, como era novo, eu não conseguia duvidar porque eu não conhecia. Eu estava a entrar literalmente no desconhecido, rotinas novas, novas formas de cuidar de mim, de olhar para mim, de proteger-me. Mais as dores, mais a dor de cabeça, mais o cansaço e ter de gerir tudo isso com dias de aulas e educação física e a pessoa está ali, 12, 13 anos, tu ainda és uma menina. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, as nossas meninas de 12, 13 anos já têm um bocado mais de conhecimento, já têm mais informação. Mas, nós mais de 80, gama de 80, a safra de 80, digamos assim, sofreu um bocado, porque não tinha tanta informação, os médicos também eram, não direi, Havia pouco conhecimento sobre, né? Também, porque na nossa cultura africana principalmente, é normal a mulher sentir dor. Ai não filha, e depois do parto vai passar. O problema, Mas sentiste alguma vez que as tuas dores foram invalidadas ou teriam sido invalidadas? nos meus primeiros anos de dores menstruais, de ciclos dolorosos, eu não conseguia perceber que havia ali uma característica que invalidava a minha dor, porque a determinada altura eu sabia, tinha o calendário perfeito, eu já sabia, pronto, neste momento eu vou ter o meu período menstrual, eu vou ter dor. E com isto eu só me lembrava de ter a minha bolsa de água quente, que não era a bolsa de água quente, era uma garrafinha de plástico. Era uma garrafa de água mineral, normalmente eu também usei. Era uma garrafa de água mineral com água quentinha, embrulhada numa toalha, e muitas vezes eu nem embrulhava na toalha porque eu só queria aquele conforto, aquele quentinho. Meias nos pés, um comprimido bem forte de preferência que me apagasse. E agora vocês vejam, imagina, não havia
aquele analgésico sim. específico para a pessoa tomar. Época de tomava, provas. eu tomava Buscopan, mas não fazia efeito, porque me foi recomendado, mas não fazia efeito nenhum. Apesar de não me ter sido diagnosticado a endometriose, eu sofri com muitas dores de bexiga também, que hoje dizem que não é, nós chamamos de dor de bexiga, mas não é dor de bexiga. É a cólica. Mas eu dormia com as pernas levantadas, encostadas à parede, com uma garrafa d'água, fazia assim um ângulo de 90 graus, né? Com a garrafa d'água aqui na barriga para acalmar as dores. Porque, infelizmente, quando a dor é feminina, o mundo ignora. Completamente. E há uma coisa importante que nós também temos que partilhar, que por ser um testemunho real, é um episódio que pode ser difícil, mas também vai ser libertador, porque no final do dia são testemunhos como este que depois acabam por salvar vidas, acabam por despertar o interesse das pessoas de procurar ajuda e realmente encontrarem um tratamento adequado, pese embora muitas destas questões não tenham uma cura definitiva, mas nós vamos chegar lá. Então diz-nos, Sandrinha, diz para o pessoal lá de casa, o que para ti é a endometriose? Digo para ti porque estamos a falar da tua experiência, da tua vivência. Vamos depois ter aqui também a opinião de uma especialista que vai, em termos técnicos, termos médicos, dizer-nos o que de facto é esta doença, o que é a endometriose. Mas para ti, o que é a endometriose? O meu pior pesadelo. Eu vou explicar porquê. Pensem assim. Vocês têm o vosso endométrio perfeitinho ali, bonitinho, nasceu, né? Aí, um tecido parecido com o tecido do endométrio faz o quê? Resolve crescer do lado de fora. E em outros sítios que ele não devia estar. Na bexiga, nos nervos. Bexiga, intestinos, enfim, ovários, útero, paredes, ele agarra. É como se fosse uma trepadeira, digamos assim, uma planta. É um pouco isso. Que tem galhos que vão trepando estes órgãos. Exatamente. É tipo isso, uma era venenosa. Inclusive, e agora um bocadinho sério, né? Brincadeiras à parte agora, alguns estudos inclusive falam sobre as características do tecido do endométrio serem muito parecidas com tecidos cancerígenos, que a metástase ele vai e ramifica onde não deve estar, e é esse não dever estar ali que causa inflamação, que causa dor pélvica, que causa desconforto, que causa sangramento excessivo, que causa tudo o que nós sentimos nos nossos ciclos que são dolorosos e que muitas vezes são invalidados e que muitas vezes nem com medicação injetável nós conseguimos amenizar. E Sandrinha, que tipo de dores é que tu sentias? Eu, que não fui diagnosticada ainda, graças a Deus, com endometriose, eu tive dores menstruais, sim, e eram cólicas muito fortes. Mas eu quero saber de ti, que tipo de dores é que tu sentiste? Porque eu sei, eu não desmaiei, mas eram dores muito fortes. E eu sei de pessoas que inclusive desmaiam, e na minha altura eu tive uma tia que por acaso a minha mãe depois contou-me que desmaiava, que as dores eram tantas e ela chegava a desmaiar. Eu no meu caso não, eu chorava e ficava de molho durante os primeiros 3 dias, os primeiros 2, 3 dias. Mas que tipo de dores é que tu sentiste? Todas as que tu conseguires imaginar. Que tu sentes, né? Porque elas ainda continuam. Assim, imaginem o que é. Pronto, hoje eu consigo, mulher adulta, consigo diferenciar, consigo perceber. Mas antigamente, quando era muito moça, muito novinha mesmo,
eu não conseguia entender porque é que eu, mesmo não estando menstruada, tinha tantas dores, por exemplo, na lombar. Fazia alguma coisa e estava sempre cansada. A minha mãe até gozava comigo que eu era a filha cansada, que só dorme. Eu só queria dormir, só queria... apesar de ter uma vida ativa no que diz respeito a exercícios, porque eu fazia karatê, capoeira, essas coisas, porque os meus pais também sempre incentivaram muito o desporto, mas ainda assim parecia não ser o suficiente para manter o meu corpo ativo sem eu ter de sentir aquela dor. Durante este período em que eu estive com exercícios e desporto, de facto, fazendo uma retrospectiva, eu não me lembro de sentir tanta dor. Mas depois eu comecei, fui para o médio e etc. Parei um bocadinho os desportos e acabei por depois não voltar para o desporto. E aí sim, eu sentia dores descomunais, assim, de ficar deitada, de não conseguir ir à escola, de muitas vezes não conseguir ir a pé. Nós íamos a pé, pronto. A minha mãe, né? Você já tem idade para ir a pé para a escola é aqui ao lado, vão a pé, pronto. Ir a pé para a escola, voltar para cá, aquele sol. E depois tem os planos cancelados, a falta de energia, a solidão, tudo isto fazia parte deste sofrimento. Exatamente. Enquanto és muito jovem, não sentes tanto essa parte da solidão, da depressão, porque estás no ativo, és sempre aquela coisa da drena e tal, não, vamos, né? Os amigos, vamos à praia, vamos não sei onde. Tinha algumas limitações, mas não era tipo, ai meu Deus, eu estou tão depressiva. Os divertidamente ainda não estavam assim, né? Não tinha ainda ali a depressão. Pronto. Portanto, tu que estás aí deste lado, que já sentiste algo assim, não estás sozinho. E queremos abraçar-te, não é, Sandrinha? Queremos abraçar-te, dizer-te que a tua dor importa, dizer-te que o teu choro importa, as tuas lágrimas no chuveiro, o não conseguir comer, o não querer sair de casa, importa. Vamos. Isto aqui já começou. Com emoção. A chorona número 1 e a chorona número 2 decidiram fazer um podcast. Isto não vai dar boa coisa. Mas fiquem por aí. Estamos aqui. A história da medicina também é a história de muitas mulheres ignoradas. Sandrinha, quantas consultas, quantos exames, quantos médicos, já deves ter passado por alguns. Muitos. Eu lembro-me, não vou dizer o nome dos meus médicos, ok? Se entretanto quiserem alguma sugestão médica daquilo que foi a minha experiência, eu depois posso sim partilhar, se falarem comigo em privado. Mas eu lembro-me da minha primeira consulta com a minha primeira ginecologista. Foi no meu 4º mês de período menstrual. Eu fui com a minha mãe. Foi extremamente desconfortável. Mas se as vossas médicas vos disserem, mamãe, eu quero conversar com a menina, deixem a médica conversar com a filha. Eu ia gostar que a minha mãe tivesse me deixado com a médica. Com a médica? Foi extremamente desconfortável. Será que a minha filha, eu ainda não a levei para o ginecologista ou uma ginecologista, acho que vai começar primeiro por uma ginecologista. Os não se sintam ofendidos, porque ela ainda é uma menina. Mas será que ela vai sentir-se melhor se eu deixá-la sozinha para fazer as questões, né? Para fazer aquelas questões que ela tem curiosidade, sem que a mãe esteja ali? Achas que sim? Achas que tu preferias mesmo ter ficado a sós com a médica? Eu ia gostar mais de ter ficado a sós com a médica. E não porque eu tinha alguma vergonha da minha mãe. Mas isto é um ponto que faz sentido falar.
e eu costumo bater muito nesta tecla. As nossas mães, nós da safra de 80, as nossas mães conversavam muito pouco sobre estas questões mais íntimas, sobre estas questões mais de mulheres. Eram poucas as mães que de facto construíam essa base para que as filhas ficassem à vontade para conversar sobre tudo. Eu, naquela altura, ia gostar de ter ficado sozinha na minha primeira consulta. Por uma razão simples, eu tinha tantas perguntas que eu não me sentia confortável para fazer à minha mãe que... Mãe, desculpa, mas sim, a minha primeira consulta foi assim, uma experiência que não foi agradável para mim. Primeira consulta de ginecologia não foi agradável para mim. Depois, claro, tive outros médicos, tive outras experiências, fiz várias consultas, uma porrada de exames. Durante algum tempo, depois pronto, fui crescendo, fui amadurecendo e fui fazendo o controle das minhas dores, porque como eu não tive nenhum diagnóstico, eu não via a necessidade de consultas constantes ao ginecologista. Eram só dores bobas do período. Sim, né? não, isso toma um Buscopan já passa. Eu tomava um Buscopan, mas não passava. Eu comecei a fazer um acompanhamento já depois de ter ficado noiva. E falando nisso, como é que foi o acolhimento do teu companheiro, do teu parceiro nesta fase? Aliás, quando vocês começaram a vossa relação, ele de certeza que identificou que tu tinhas as dores, obviamente. Mas como é que foi o acolhimento do teu parceiro? Porque amar não é dor, amar é cuidado. Então eu gostaria, e falar de casa com certeza também, porque o teu parceiro, qual é o papel do teu parceiro na tua vida, nesta parte da tua vida? Ele hoje é minha costela. Yeah. Costela É da minha costela. Eva. Não é a costela da Adão, é a costela da Eva. Aquela é minha pessoa. Aquela é minha pessoa. Já domina o dragão que ele tem em casa, porque eu sou um dragão nessa fase. Acho que todas ficamos um dragão. Imagino que tu até sejas um bocadinho pior, mas como é que ele Olha, muito carinho, muito acolhimento, muito cuidado. Hoje sim. Hoje ele percebe. Hoje ele pesquisa, ele estuda, ele vai atrás da informação. Parceiros, olha a dica. E dá-me dicas. Peguem a dica. Vocês homens também têm um papel fundamental, não é, Sandrinha? Muito. Tem um papel fundamental nesta fase da mulher. Ir estudar não custa nada. A parceira está com dores. Tenham curiosidade em saber que tipo de dores é que ela sente. Irem pesquisar sobre aquilo que ela está a sentir. De que maneira que vocês podem ajudar. Sandrinha, fala-nos do cunhado. Foi um bocado estranho. Quando nós começamos a namorar, nós estamos juntos há 14 anos. É muito tempo, já. Nós começamos a namorar e na altura o que eu fazia para não ter dor era entupir-me de pílula. Porque o anticoncepcional reduz o fluxo e como são micro-hormonas que nós recebemos, parece que o corpo fica ali um bocado mais controlado, o dragão fica mais ou menos adormecido, não fica assim uma coisa, vou-te matar. Não. Existe uma cura mágica? Nunca. Nunca. Assim, Quem me dera, ai foda madrinha se estivesse a ouvir, linda. Mas não. E pronto, quando nós começamos a namorar, não acontecia de ele ver muitas destas minhas crises. Praticamente via-me mal disposta, que era aquela fase da TPM, etc.
Via-me mal disposta, mas não me via, por exemplo, a morrer e a chorar de dor e a receber 1000 mensagens. Estou com muita dor, não consigo andar. Ele começou a ver as minhas crises, começou a ter noção daquilo que eu passava, começou a ter noção das minhas dores quando nós fomos viver juntos e quando de facto nós decidimos que íamos tentar ter bebés. Pois, é porque É assim, o corpo deixa de ser a tua casa, né? fica estranho. E passa a ser um Campo local, de batalha, né? campo de batalha mesmo, tu e tu contra tu e tu. E o medo de tu não conseguires gerar deve ser dos mais profundos, né? Meninas, dor não é normal. É só isso que eu tenho para vos dizer. E quando eu vos digo que dor não é normal, procurem mesmo, se vocês têm mesmo dores, procurem, chateiem. 1, 2, 3, 4, 50 opiniões médicas. Mas se vocês não têm filhos, querem ter filhos, sentem muita dor, não é normal. E não se esqueçam, né? Não se esqueçam, tu mulher que estás aí deste lado, que passas pelo mesmo, lembra-te sempre, o teu corpo, o valor do teu corpo não está naquilo que ele consegue ou não fazer. Falando um bocadinho ainda sobre aquilo que era o meu relacionamento como parceiro, depois de eu ter parado a pílula, porque pronto, a pessoa não quer bebés, vou tomar pílula, quero bebés, não tomo pílula. Mas o não tomar pílula, o ter parado a pílula, consequentemente trouxe-me dor, náuseas, muita náusea, muita exaustão física, mental. Eu não tinha, porque eu continuo, eu tenho dores todos os dias. Eu acordo, eu abro o olho, pum, estou com dor. É leve, é uma coisinha mínima, mas eu abro o olho e estou com dor. Se não é dor na lombar, é uma dor pélvica, é uma dor na perna, é uma dor no joelho, é uma dor no braço, mas é dor. Que mudanças, desculpa Sandrinha, que mudanças é que tu notas no teu corpo fisicamente? Eu sei que por dentro, né, pronto, tu sentes a dor, mas existe algo que tu vejas que neste período altere o teu corpo fisicamente? Ficas mais inflamada, ficas menos inflamada, perdes o apetite, deixas de comer, comes mais? Vou fazer uma comparação que é engraçada, mas não é. Conhecem a Fiona? Do Shrek? Pronto. De dia ela é a princesa, à noite ela é a Fiona. Então, quando eu estou numa crise, eu sou a Fiona. Com 7 quilos a mais, ok? Rosácea, melasma, inflamação, retenção de líquidos. Isto duplica. Isto aqui que vocês vão ver aqui é a alteração do corpo dela. Isso. Portanto, isto sou eu com uma crise e isto sou eu sem uma crise. Tipo uma diferença de 5, 6 dias. Pessoal, isto aqui não é um aconselhamento médico. Nós não somos profissionais, não somos especialistas. Isto aqui é o nosso testemunho, o testemunho da Sandrinha, isto é o que nós chamamos de vivência da endometriose, alguém que vive com endometriose. Portanto, o que a Sandrinha vai dizer aqui não é um aconselhamento médico. Aliás, quais foram os exames que te diagnosticaram a endometriose? E como a Catila disse, eu não sou médica, não sou especialista, eu falo apenas da minha verdade. Os exames que eu tive acesso cá em Angola, em Luanda, com os médicos que me acompanharam, com os técnicos que me acompanharam e acompanham, eu só consegui ter o diagnóstico correto, real, quando fiz uma ressonância magnética.
Eu marquei a consulta com a minha médica. Ela, sim, fez uma ecografia muito rápida e ela disse, olha, eu estou aqui com uma certa desconfiança, mas preciso ter a certeza, então vou pedir-te uma bateria de exames de sangue e vou pedir-te uma ressonância magnética. A minha bateria de exames foi também para avaliar a questão da tiroide, e isso foi também com não só ginecologista, mas também com endocrinologista, que esteve a avaliar todos os meus níveis. E com estes resultados dos meus exames de sangue, mais o detalhe da ressonância magnética, eu tive o diagnóstico. Aquilo veio assim mesmo, pá, estatelado no relatório médico, endometriose pélvica profunda. E eu, pronto, foi ao Dr. Google. E é que nós somos assim. Não façam isso, o Google mata as pessoas. E hoje temos o chat GPT. Tudo a gente vai precisar do chat GPT. Isso é um perigo. Eu no Google Ao médico. coloquei os resultados dos meus exames e o Google disse-me que eu estava com uma doença terminal. Na minha cabeça era já para tratar de tudo que era justamente bem. O meu gato eu vou deixar para a minha irmã. Os exames foram estes 3 exames que eu fiz e que consegui ter o meu diagnóstico, e a partir deste diagnóstico eu tive uma mudança de vida, de comportamento, de estilo de vida, de cuidado, de autocuidado. Já vamos passar para aí. Eu queria voltar um bocadinho atrás com um tema que eu acho que é o que mais amedronta as mulheres, que é o tema da fertilidade, que é a dificuldade de engravidar, o medo dos julgamentos. Eu gostaria de saber de ti, né? Da tua experiência. É bem engraçado. Isto é um ciclo. Eu fiz algumas consultas sem saber que estava com endometriose. Fiz algumas consultas para tentar engravidar. E fiz medicação hormonal injetável. Eram umas 6, 7, 15 injeções na barriga. Sem saber, afinal, sem saber, e isto é sério, eu acredito que tenha entrado em depressão, ganhei peso, fiquei, assim, 93 quilos, 93 quilos, o meu corpo parou de funcionar, eu deixei de ovular, eu achava aquilo um filme de terror. E por acaso, a minha irmã manda-me assim um link, olha, faz isso, entra neste programa de emagrecimento, e eu, cética, tá bem, vou entrar. Fiz o programa de emagrecimento, perdi 12 quilos, se não estou enganada, não quero errar, mas depois também posso partilhar as fotos. Perdi bastante peso, obrigada Filipe. Obrigada, Mana. Recomendou o Filipe. Sim. Depois eu entrei para o ginásio. E no ginásio eu comecei a notar mudanças no meu organismo. Eu voltei a ovular. Então tu achas que os exercícios físicos e a perda de peso auxiliaram também muito. O estilo de vida influencia muito. Alimentação, movimento, exercício, cabeça. Se a cabeça não estiver boa, nós não fazemos nada. Influenciou muito. Tu arranjaste um nutricionista ou o programa contemplava já os exercícios físicos e a alimentação? Eu depois posso partilhar contigo mais coisas, porque o Filipe foi fantástico. Assim, o Filipe não é como eu dizia na altura, eu não sou nutricionista, não estou aqui para te dizer o que é que tu deves ou o que tu não deves. Eu estou aqui para te ensinar a comer. Eu estou aqui para te ensinar a olhar para a comida como nutrientes que o teu organismo precisa. E tu vais fazer aquilo que tens que fazer. A tua alimentação contempla mais... não percebo nada disso, mas é equilíbrio
É equilíbrio, né? Deve ser É mais um equilíbrio. Eu depois descobri que carboidrato, glúten, lactose são inimigos número 1. Vocês nem sabem quem é o meu pior inimigo. E eu estou muito sentida com isso. Eu fico muito sentida com isso. indignada. Indignada. A minha fornecedora, por favor, ignora esta parte, mas o café mata-me. Aí é? Extremamente inflamatório. É uma bomba para quem tem endometriose. E vocês que são viciadas, é Pois. que as viciadas não vão coffee. Só nada. Um por dia. Eu percebi que tudo isto estava a afetar a minha fertilidade. E ainda afeta porque a endometriose, ela tem esta particularidade de causar este mal à mulher. Há mulheres que conseguem engravidar com endometriose. Eu estou naquelas que não conseguem, né? Que têm que fazer um esforço maior, que têm que fazer mais exames. E durante algum tempo isso deixou-me muito traumatizada. Durante chorar muitas vezes, muitas noites. Mas Fizeste terapia? não, Estás com um psicólogo? Não? não, Mauro mesmo. Psicólogo. Parceiro aí. Husband # Psicólogo, nutricionista. Assim, fantástico. PT, agora também PT. Já vives bem com este facto, né? Com o facto de saberes que para ti vai ser um bocado mais difícil, ou está a ser um bocadinho mais difícil, né? Sim, já vivo bem com isto e com quase 40 e com o estilo de vida que tenho e com É muito mal dizer isto. Não é, porque depois há prioridades. Neste momento, a minha prioridade não é propriamente a maternidade. Não é ter uma barriga, ai meu Deus, eu quero muito ficar grávida. Não é. Eu quero viver bem. Eu quero só mesmo acordar, olhar para a janela, ver que está sol. Ter uma vida digna de prazer, o prazer de acordares bem, de ter dias consecutivos de bem-estar. Exatamente. Sem aquela sensação de que o teu corpo está a ser completamente ingrato para ti. Por exemplo, não quero ter de tomar uma dose bruta de analgésicos logo depois de ter um momento íntimo. Pessoal, partilhar é resistência. Informação é poder. Portanto, investiguem, procurem médicos, procurem por informação. E procurem parceiros que não larguem a vossa mão. A dor não é normal. Este silêncio todo foi-nos ensinado. Ignorarmos a dor é ignorarmos a nossa essência. Não vamos fazer de conta que estamos bem quando não estamos. Nós temos que desaprender a... Nós temos que desaprender a sofrer. Nós temos mesmo que desaprender a sofrer. Nós aprendemos a sofrer e romantizamos o sofrimento, romantizamos a dor. Sentir dor não é de todo normal. Exato. E a parte do romantizar, não permitam em momento algum que façam comparações à vossa dor. Nós temos amigas, primas, irmãs que muitas vezes nós dizemos: hoje não acordei muito bem, estou com muita dor, estou com muito desconforto. Mas Sandra, eu também tenho, mas não é assim como tu. Está tudo a ver drama. Mas também não é assim. E a dor é minha. Eu estou a saber se uma pessoa que acorda todos os dias com dores
e não reclama de estar com dor durante muitos dias, num dia ela vai dizer que está com dor. Amiga, ela está com dor. Vocês só param. Vocês só parem de comparar a dor Yeah. vossa. Que assim, Se tu fazes isso, já paravas também. porque imagina, tu teres uma dor que é como se te estivessem a... Sabe, vocês que já são mães, não, pronto, não sei como é na cesariana, mas sabes, no parto normal, quando vocês estão com uma contração de parto, a contração do parto, como se te estivessem a puxar pela É uma dor vagina, horrível. essa é um bocadinho da dor da endometriose. E é todos os dias, E não é constante, tipo... não é algo que Yeah. dá ali nos minutinhos e Não, depois passa. há momentos em que eu estou no meio de uma crise e eu tenho que concentrar-me, porque eu estou literalmente a ter uma contração em que eu paro de respirar. Eu tenho de me concentrar e são tipo... Não sei, eu não sou mãe, gente. Não sou mãe, mas eu acredito que deva ser mais ou menos esse o tempo de 10, 15 segundos, 20 segundos sem conseguires respirar, sem conseguires fazer nada, porque estás mesmo só a sentir ali uma força titânica de um Hércules qualquer a tentar arrancar o teu útero por fora, tipo, vagina fora, meu. Não, é muito doloroso. Aí depois passa e consegues respirar, mas já estás a transpirar, estás vermelha, estás com calor, só queres água com açúcar, com uma vontade de desmaiar. Aí depois vem o mundo todo, o que é que se passa? Água com açúcar, porque a mulher vai morrer, mas não, é mesmo só endometriose. Assim, em termos alimentares, por exemplo, o que é que costuma apetecer comer nesses dias? Doces? Ué, É? chocolate? Sério? Minha gaveta. Não ouviram isso? Mas chocolate, pão com manteiga, pão simples, pão com pão. O nosso pão. E assim, pão com manteiga. E eu não sei se é com todo mundo, mas há momentos em que me apetece tipo carne vermelha grelhada, mas assim a sangrar. E também não posso. Pois. Yeah. Bem, pessoal, acho que terminamos, né, Sandrinha? Eu acho que sim. Assim, este é um tema bastante abrangente. Com certeza vocês têm e terão muitas dúvidas. Vão para colocar questões. As vossas curiosidades vocês coloquem aqui nos comentários. Se tiverem dúvidas e não quiserem colocar nos comentários, mandem mensagem, nós vamos ler, nós vamos responder, passar alguma informação, acolher. Porque tu mereces ser ouvida. E se este episódio tocou-te com a mesma emoção que nós passamos aqui, nós tentamos passar, partilha com outra mulher, partilha com a tua amiga, partilha com a tua irmã, com outra mulher que tu sabes que vai gostar de ouvir que ela não é a única a passar por isso. E por favor, não se esqueçam que não é uma mensagem só para as mães, não é uma mensagem só para as mulheres, é uma mensagem também para os homens, porque nós temos muitos pais que são os grandes amores das suas filhas, temos muitos irmãos que são os melhores amigos das suas irmãs, os primos, os amigos, os colegas. Então, se vocês tiverem alguma mulher ao vosso lado que sofra, acolham, incentivem a procurar ajuda, não invalidem, cuidem, passem o abraço que ela precisa naquele momento para que ela se sinta confortável para dizer que eu não estou bem, e ter do vosso lado um abraço. E não se esqueçam de dizer a estas mesmas mulheres, filhas, primas, amigas, irmãs, que a dor não é normal, insistam que procurem ajuda, porque é importante que elas se sintam ouvidas, é importante que elas se sintam acolhidas. Não é só sobre a endometriose, mas foi sobre isto que nós falamos.
foi desta dor que afeta muitas mulheres e se calhar algumas nem sabem. Então, se tens alguma sensação anormal, se achas que alguma coisa não está bem, procura sim ajuda médica. Não é o Dr. Google, é mesmo um especialista. Se ninguém te disse antes, nós dizemos agora. Viver com dor e chamar a isto de rotina é que não é nada de normal. E este é um manual que ninguém nos deu.